falar de um assunto que é sério, que envolve Copa do Mundo. Desde que eu estava vindo para cá, estava acompanhando muito as notícias, as informações e a preocupação, a tensão com algumas seleções, mais especificamente o Irã, mas tem outras seleções e outros torcedores e mesmo integrantes das comissões técnicas que estão com dificuldades para conseguir entrar nos Estados Unidos. Por conta da política de imigração ou anti-imigração do Donald Trump, tem países que têm um banimento, ou cidadãos de países que são banidos de entrar nos Estados Unidos. É o caso do Irã, não entram. É o caso dos haitianos, não entram. Isso por decisão do presidente Donald Trump. Claro que tem uma exceção no decreto, um decreto que prevê exceção para eventos esportivos, grandes eventos esportivos, é o caso da Copa do Mundo. Outros países, como a Costa do Marfim, tem outros países na lista que têm banimentos parciais, então para alguns cidadãos específicos. E isso num contexto de Copa do Mundo, que muita gente vem para cá e que os jogadores precisam, né, dos seus vistos para estarem aqui, gerou uma tensão muito grande. O Irã pediu para não jogar aqui. O Irã pediu para jogar no México, porque é uma Copa, repetimos aqui, com 3 países, né? Com 3 países sediando. Você tem Estados Unidos, México e Canadá. A seleção iraniana pediu e não levou, a FIFA não deixou. E para que eles possam estar aqui, eles vão ter que, PG, imagina o cansaço, o perrengue, entrar e sair do país toda vez que tiver jogo. Eles vão ficar hospedados, já estão, né, instalados em Tijuana, no México, e vão fazer essa entrada a cada vez que houver um jogo. É uma situação muito delicada e de tensão, porque eu estava contando ontem no bate-bola, quando eu acompanhei o Oscar aqui, no último, né, do Agente Secreto, tinha um diretor iraniano muito famoso que disse que ele que estava ali porque estava concorrendo, e ele falou: eu não queria estar aqui, eu vim obrigado, eu não quero, eu não me sinto confortável, o país está sendo atacado nesse momento pelos Estados Unidos, muitos amigos, muitas famílias amedrontadas, muitos amigos meus que estão nesse ambiente, então ele disse: eu não queria estar aqui. E aí você vê uma seleção de um país que está em guerra e que tem esse contexto dos Estados Unidos, tendo que vir ao seu algoz, tendo que chegar aqui, pedir permissão para entrar e sofrer esse tipo de retaliação de, por exemplo, não poder ficar hospedado e fazer esse caminho. Então, essa é uma coisa super tensa que está acontecendo, especificamente com o Irã, mas nós tivemos relatos de África do Sul, por exemplo, que profissionais de estatística, né, desempenho, não conseguiram entrar, e aí a seleção teve problemas, demorou para conseguir que esses integrantes da comissão técnica pudessem acessar os Estados Unidos. O Iraque, um dos jogadores, também a mesma coisa. O Iraque se classificou para a Copa depois de 40 anos. O jogador que foi responsável pelo gol também não teve uma dificuldade para conseguir entrar. Ficou 7 horas no aeroporto. Aí, PG, eu acho que a gente tem um problema, Pedro, que vai na direção oposta do que tu dizia, PG, de que a Copa do Mundo é aquele momento em que a gente passa por cima disso, ou deveria passar, não sei se é a tua leitura. A Copa, ela costuma ser um momento em que os jogadores se fecham numa bolha, né? Tu e o Pedro sabem disso muito melhor que eu nunca fui a uma cobertura de Copa do Mundo, mas os jogadores ficam semanas no mesmo hotel, treinam no mesmo centro, né? Eles criam uma rotina, e o Irã não vai ter isso, né? Ele vai viver uma Copa meio doida, né? Acorda no México, cruza a fronteira para jogar nos Estados Unidos, aí volta pro México, e tudo isso enquanto o país está numa guerra, os familiares desses atletas acompanhando bombardeios, né? Parte da delegação com problema de visto. É difícil imaginar um cenário mais distante da tranquilidade, da alienação saudável, como a gente dizia aqui no primeiro bloco, né? O que é uma marca importante da Copa do Mundo, né? Fazer com que as pessoas possam se distanciar um pouco dessa realidade tão dura, né? Para curtir um ambiente leve, gostoso, saudável, sadio. Para os atletas do Irã é muito difícil de imaginar, né? Outras seleções vão se preocupar com esquema tático, e o Irã tem que se preocupar com fronteira, com visto, com deslocamento, com guerra. É muito pesado, né? O maior adversário do Irã é esse, não há dúvida. Eu estava pegando aqui os dados, né? Senegal e Costa do Marfim têm banimentos parciais. Repito, tem
exceções para grandes eventos esportivos. No caso dos jogadores do Irã, a PG tem uma outra linha nesse decreto que diz que qualquer pessoa, qualquer iraniano que tenha participado do exército, da guarda revolucionária, um alistamento, né, tal como seria o exército que os jovens passam, eles já não podem entrar. E parece que tinha um jogador que tinha algum tipo de passagem, ou passou um tempo, então já tinha mais essa questão. E aí como é que ele entra? Não entra? O que se faz nesse contexto? O Iraque, que eu estava dizendo, o Ayman Hussein é o jogador que foi o autor do gol da classificação para a Copa, então um ídolo e alguém que foi muito aplaudido. Ele ficou 7 horas, passou por procedimentos de investigação e verificação antes de ser liberado. Quer dizer, tu é o país, o anfitrião, tu é o país sede, tu é aquele que tem o dever. Nós brasileiros fizemos de tudo para receber as pessoas bem, nós gaúchos fizemos de tudo para ser hospitaleiro, e aí o país que deveria fazer esse movimento simplesmente mantém uma política anti-imigração e que não faz um ambiente hostil, né, para determinados países. E acho que o Irã é a situação mais complicada. Eu acho que esse jogo, que é no dia 11, que é a estreia da seleção do Irã, é um jogo que vai estar todo mundo olhando, principalmente porque os bombardeios recomeçaram no fim de semana. A gente tinha aí uma trégua, né? Vamos ver como é que acontece. O Irã, até o último minuto ali, até a última semana antes, estava sem dúvida se participaria. Chegou a pedir, eu repito, para que não viesse, para que os jogos deles pudessem ser realizados ou no Canadá ou no México, mas não levou esse pedido. E tem uma coisa, né, que é importante, que tu tem toda a razão que tu estava dizendo, o papel dos Estados Unidos como anfitrião, né? Quando um país aceita sediar uma Copa do Mundo, ele também assume a responsabilidade, me parece, de receber todas as seleções classificadas, que foram classificadas por esse torneio, né? Em condições equivalentes. É isso e que até os torcedores. Um bom anfitrião precisa oferecer isso para os times que estão chegando, os torcedores também, exatamente. Então, se uma equipe tem que viver uma rotina de exceção por causa de decisões políticas do país anfitrião, é legítimo questionar se o anfitrião está cumprindo esse papel de anfitrião, né? De fato, me parece que não. Eu concordo contigo. Eu acho que nesse aspecto a gente tem coisas para sublinhar como muito negativas por parte dos Estados Unidos, né? Por parte da administração, do governo dos Estados Unidos. Se você se propõe, a Copa do Mundo, você se candidata para ser host, né? Para ser o que vai sediar a Copa. E aí, no momento que você não cumpre isso, essa tarefa, isso seria o básico, né? Até porque esses grandes eventos, eles precisam, deveriam, no mínimo, funcionar como espaços de neutralidade e integração, né? É isso que se espera de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dar o 10 de novo. Agora sim, pode vir com